eu acho surreal, assim, o nível de detalhe sobre falso... a gente chama de false flag, né? Sinalizações falsas. Porque, olha isso, né? O que o Otávio tá falando sobre o estado psicológico? Onde o Otávio Guedes quer chegar, Dárcio? Posso falar? Assim, é muito fácil. O Bolsonaro fala isso. Ele tá com a voz meio grog e ele fala escuta eletrônica. E assim, você vê o que ele fez com a solda em volta da tornozeleira, era para procurar o buraquinho. Ele achava que ia ter lá um grampinho, uma coisinha que tava fazendo barulho, porque apitou a tornozeleira. E ele fez isso, ele mexeu nisso, entendeu? Aí o cara entra para falar, porque o remédio e tal, mas ele tá problematizando o quê? Se o Bolsonaro falou, e ele tá querendo atribuir a isso, que é uma intenção de fugir, mas ele mesmo, ele fala que o Bolsonaro, ele não deixa claro, né? Ele quer deixar essa dúvida, que é uma coisa muito idiota. Se você escuta a história que o Otávio Guedes quer contar, você percebe que ela é completamente estúpida. Pois é, e aí a gente tem que separar essa fala em diversos pontos, né? Primeiro, ele falando sobre o ferro de solda e não se queimar. Não sei se vocês repararam que o Lindenberg Faria falou algo semelhante. Como que a pessoa tinha um equipamento de solda em casa? Aí o Otávio Guedes agora fala, como que a pessoa, sob efeito de remédio, usa um ferro de solda e não se acidenta? Na cabeça dessas pessoas, a imagem mental que elas fazem de solda é um equipamento ligado a gás, né, para soldar ferros e por aí vai. Não, gente. Ferro de solda no formato de uma caneta, né? Ele serve para poder derreter o estanho para soldar fio elétrico, um negocinho, sabe? Custa R$30. Qualquer casa de eletrônico tem. Muitas casas têm. Na minha casa tem uns 3 ou 4 ferros de solda, né? Então, assim, pelo amor de Deus, fizeram todo um, né? Então, assim, isso já mostra um pouco da histeria e de como essas pessoas são absolutamente apartadas do mundo real, né? Nem conhecem o mundo real. Sempre foram servidas. Isso é importante deixar claro. Segundo ponto é a discussão sobre esse tema, que ele por si só já é absurdo. Além do fato do Bolsonaro ser inocente, a gente tem aí o uso de uma tortura. Porque se tem guardas... eu até tenho uma curiosidade, Marco Antônio, eu não sei. Eu queria saber se ele está usando tornozeleira lá na Polícia Federal. Não, acho que agora não. Por causa do cumprimento definitivo de pena. Não sei. Porque ele estava com homens armados cercando a casa dele. Não, eu estou falando assim, qual que é a lógica da tornozeleira eletrônica dele sem poder sair de casa? Já não tinha lógica ele estar com a tornozeleira. Aquilo lá já era disfuncional, já era absurdo, autoritário. E mais ainda, vigiado inclusive por drone. Ou vocês acham que aquele drone... Alguém aí já tentou usar drone em Brasília? Alguém aí mora em Brasília? É impossível você usar drone em Brasília, meu filho. Aquele espaço aéreo é todo protegido. Se tinha um drone ali em cima é porque a autoridade permitiu. E eu não tenho dúvida nenhuma que a função daquele drone, Marco Antônio, estou falando isso aqui sem medo de errar, era vigiar o Bolsonaro por cima, para não ter chance dele nem receber nada ali. E que foi autorizado justamente porque era mais um equipamento de monitoramento. Ele estava monitorado por aquele drone. E, eventualmente, o drone poderia ser patrocinado, sim, pela Globo. Então, assim, é uma série de absurdos que envolve esse caso, né? A imprensa, nesse caso, que é a dona do drone, colaborou com essa clausura. E hoje a gente tem mais uma situação de tortura praticada pelo Estado. E é óbvio que o Bolsonaro ali, a única coisa que ele queria era provar. Ele queria provar que a tese de que aquela tornozeleira servia para poder... É ilógico você usar uma tornozeleira cercada por homens armados, por drone, por revista de carro que chega, que sai. É claro que ele queria provar que aquela tornozeleira servia para poder grampeá-lo. É óbvio que ele queria provar. E outra coisa, é tudo filigrana, é tudo pretexto. Tudo pretextozinho, idiota. Assim, cada coisinha que acontece que seria ignorado. Porra, vocês lembram da prisão do Lula?
da galera fazendo cordão, não deixando a polícia entrar, o discurso no sindicato, a quantidade, a hostilidade para com as forças policiais. Vocês lembram disso, não? Isso daí aconteceu. Isso daí foi... Isso daí, assim, teve que fazer uma programação. Lembra que programaram para prender? Quer dizer, é um negócio, assim, bizarro. Se você comparar a maneira que o sistema tratou o Lula, mesmo levando-o à cadeia, né, com todas as prerrogativas e todos os direitos de resposta e de recurso, tudo lá foi contemplado. Não. E aqui não, aqui zero. Aqui é um festival de tortura e sadismo que a gente está vendo. E é importante deixar claro. Vou colocar só um print aqui para complementar isso que você trouxe, do Carlos Bolsonaro. Olha só. Isso daqui é perigoso, gente. Os caras estão querendo matar o Bolsonaro na cadeia, hein? Acabo de receber a informação de que meu pai acaba de ter mais uma crise acentuada que já vinha se arrastando. Os médicos foram acionados na tarde do dia 27, diante da persistência dos soluços e refluxos que começaram durante a noite e continuaram ao longo do dia. Ele não vai sobreviver frente a essa injustiça. O sistema está assassinando de forma rápida e brutal meu pai. O que fazer, meu Deus? Quer dizer, é a súplica de um filho que está vendo o sistema matar o pai na cadeia, Esther. Desculpa, o Darcio estava concluindo. Não, ele está sendo assassinado aos poucos, mas o que eu quero dizer é que a diferença é gritante, não existe isonomia. Quando o Lula foi preso na Polícia Federal, veio o Danny Glover, Noam Chomsky, veio todo mundo. Ele tinha visita íntima de uma senhora que ia lá servir de, né, enfim, e que arrumou uma carteira falsa da OAB para poder ir lá atendê-lo, recebia o pai de santo. O Bolsonaro não pode receber nenhum alimento específico porque ele não pode comer qualquer coisa, porque ele foi esfaqueado, metade do intestino dele foi retirado, meu Deus do céu. É lógico que ele não pode comer a comida do Marmitex lá da Polícia Federal. E é uma imposição de uma tortura, uma tentativa de homicídio. Ele está sendo assassinado aos poucos, isso precisa ser dito. Isso daí que você falou é bem importante, hein? Isso é bem importante. E o cara não queria nem colocar na superintendência da Polícia Federal, ele queria colocar na papuda. Ele queria jogar na papuda. E só para finalizar, sobre essa questão de tornozeleira, a prova de que nosso Congresso é inerte, Marco Antônio, é por isso que eu tenho defendido tanta a renovação do Congresso, é que foi apresentado um projeto de lei, o 1493 de 2025, pelo Coronel Meira, que disciplina o uso de tornozeleira eletrônica. Tornozeleira eletrônica é para colocar em pedófilo, em estuprador, em quem pode oferecer risco para a sociedade. Não é para quem comete crime de opinião, não. Então, tornozeleira eletrônica tem que ser disciplinado. E ele precisa ter um regramento, uma lei que o juiz... Isso precisa ser... a gente precisa dar objetivo, finalidade para a norma. Porque senão fica discricionário. Então, está aí o projeto de lei 1493, que estabelece que, por exemplo, crime de opinião não pode ter tornozeleira. Detentor de mandato eletivo não pode usar tornozeleira. O cara é obrigado a dar presença no plenário, está sendo monitorado pela sociedade. Sim. Como é que você vai botar a tornozeleira no mandatário, gente? Então, assim, que fica a reflexão. O nosso Congresso também tem contribuição quando ele é inerte frente a esse tipo de abuso.